Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Essa é uma frase extremamente bela, extremamente bonita, e grande parte da sua beleza está justamente no fato dela ser uma frase simétrica. Só que a sua simetria não é exatamente uma simetria ocidental, ela tem muito mais a ver com o texto bíblico original, com o hebraico, né? Esse aqui é um exemplo típico da fantástica poesia hebraica. A característica distintiva dessa poesia não está exatamente na rima fonética ou silábica, ou mesmo no ritmo dessa própria poesia. Ela está no seu paralelismo, ou seja, duas afirmações são feitas em paralelo de modo que elas acabam se complementando, se reforçando mutuamente. Às vezes se antagonizando, mas aqui a gente vai falar especificamente da questão desse reforço mútuo, né? Ou seja, a segunda metade do verso responde à primeira metade. E existe um bom palpite aqui de que o autor, que no caso é o rei Davi, o salmista Davi, tenha escrito esse formato, né? Essa poesia, esse cântico, justamente num formato de chamar o povo a convocar eles para uma resposta. Ou seja, a primeira frase geralmente era proclamada por um guia, por aquele que estava guiando ali o louvor, e a segunda frase era respondida pelo povo que participava ali daquela adoração, daquele hino, daquela música, né? Então é uma chamada ali do guia e uma resposta do povo num culto público. E é assim que muitos dos salmos acabam funcionando no decorrer de todo esse livro maravilhoso, fantástico, né? Só que, beleza, isso aí são as questões da poesia. E quanto ao significado de fato dessa frase? Davi diz que os céus estão dizendo alguma coisa pra gente. E de fato, eles estão continuamente dizendo alguma coisa. Como, por exemplo, no nosso verso de hoje. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo 19, verso 2. De acordo com Davi, a gente vive num sermão totalmente abrangente, que engloba tudo e é inescapável. Toda a criação prega para nós o seu sermão. E particularmente aqui nesse salmo, Davi aponta para os corpos celestes, para os céus, para o firmamento. Mais tarde, por exemplo, Davi vai acabar reduzindo o seu escopo e se focando no Sol, o astro-rei aqui do nosso sistema, né? Agora, o que você acha de astrologia? Esse nome astrologia, ele literalmente significa as palavras das estrelas. Só que como pessoas, né, nós, por exemplo, como pessoas pós-iluministas, da galera mais da idade da razão, a gente até respeita o termo, por exemplo, astronomia. Astronomia que significa a lei das estrelas, né? Astronomia, nomos, a lei das estrelas. Ah não, beleza, a gente diz. Essa é uma disciplina digna, essa é um campo do saber que eu respeito. A gente se sente à vontade para tentar descobrir a lei dos corpos celestiais. Agora, o que não é aceitável é imaginar que esses corpos celestiais estejam de fato dizendo alguma coisa pra gente. A gente sabe que isso é uma maluquice de jornais populares, de postagens de rede social, de algum influencer adolescente, certo? Bem, com certeza muito disso, claro que é. Só que a Bíblia, por incrível que pareça, endossa uma forma de astrologia, que eu tô sendo bem eufemista, tá? E o Salmo 19 é um excelente exemplo desse, de novo, entre aspas aqui, desse tipo de astrologia. O problema da astrologia moderna não é só a suposição de que de fato os corpos celestiais comunicam verdades para nós. A grande questão de verdade está no que a gente acha que esses corpos celestiais estão de fato dizendo. E segundo a Bíblia, os céus não estão declarando se eu vou ter sorte ou não no amor essa semana. Eles estão completamente desinteressados nos meus assuntos financeiros, no meu percurso profissional, no número de estranhos que eu possa encontrar na minha jornada essa semana. Claro que não. Em vez disso, os céus estão interessados em declarar a glória de Deus. E o que é essa tal de glória de Deus? Davi dá pra gente aqui um exemplo concreto disso. E ele diz, usando, como eu já mencionei anteriormente, o exemplo do sol. Ele descreve o sol como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói percorrendo o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu discurso, e nada pode se esconder do seu calor. Salmo 19, versos 5 e 6. O sol é como um noivo trilhando o caminho em direção à sua amada noiva, do leste para o oeste,
Assim como no tabernáculo, lá quando o sumo sacerdote, ia do afastamento de Deus no leste para o oeste, na presença do próprio Deus. E o sol é também a luz do mundo e a fonte da vida, afastando a escuridão e trazendo o calor e a vitalidade que a criação precisa. Todos os dias, o Salmo diz pra gente, o sol está nos pregando uma espécie de evangelho. Todos os dias o sol nasce num mundo escuro, totalmente vazio de vida, e bane essa fria ausência de vitalidade, essa fria ausência de possibilidade de que exista algo além desse desespero, desse terror. Nenhum de nós merece essa graça. Só que Jesus vai falar lá em Mateus que o Pai concede esse dom tanto para os justos como também para os ímpios. Ao recebermos com gratidão essa bênção, o que a gente está fazendo é viver diante de uma apresentação evangelística do astro. O amor de Deus brilha em Jesus, Hebreus 1:3 vai dizer, e é tão livre quanto a luz do sol. É isso que os céus estão declarando. Não alguma glória abstrata, como se Deus fosse nada mais do que mera demonstração de poder incontido. Não. Os céus pregam a verdade do Evangelho. Nós vivemos num sermão evangelístico gigantesco. A razão pela qual nós não vemos isso de forma automática é porque nós precisamos das Escrituras para abrir os olhos do que já está lá. E é disso que se trata o resto do Salmo. Mas vamos terminar aqui pensando nesse sermão da criação. Quando se olha para os céus, o que a gente vê? A escuridão vazia? Vastas extensões de espaço infinito? Poder incontido de Deus? Estrelas em movimento mecânico e reagindo por algum tipo de lei? Ou a glória do esposo radiante, cuja maior alegria é trazer luz e vida ao mundo? Nós vivemos num mundo evangelístico proclamando um Deus evangelical. Jesus é o Senhor. A voz de toda a criação proclama isso.